Boa tarde a todos. Respeitando então a tolerância de 5 minutos, nós vamos estar começando os trabalhos. Vou começar me apresentando, eu sou a Dainara, eu sou conselheira e vou fazer minha audiodescrição. Mulher, branca, cabelo solto, castanho, olhos castanhos, estou usando uma blusa azul e atrás de mim tem uma parede cinza. Sejam todos muito bem-vindos à sala temática do Eixo 5, cujo tema é a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. Conforme nosso regimento interno, esse momento de debate dos eixos temáticos terá como objetivo analisar as propostas elaboradas e referenciadas nas 8 pré-conferências de assistência social compiladas e organizadas. 2. Deliberar até 4 propostas para o respectivo eixo debatido, das quais 2 para o município, uma proposta para o Estado e uma proposta para a União, tendo em vista que a plenária final deverá aprovar um conjunto de, no máximo, 10 deliberações para o município, 5 deliberações para o Estado e 5 deliberações para a União. Neste trabalho de avaliação em grupo, estamos apoiando eu, Dainara Bublitz Melanês Liotti da Cunha, como facilitadora, e Suzete Pereira da Silva Canali, como relatora, a quem chamo agora para se apresentar e fazer sua autodescrição. Boa tarde a todos. Eu sou a Suzete. Eu vou fazer minha autodescrição. Uma mulher morena, olhos castanhos, cabelos longos e pretos. Eu estou usando uma blusa preta, um casaco preto e ao fundo uma parede branca. Muito obrigada, Suzete. Alguns avisos importantes, né? Não esqueçam de registrar a sua presença no link que está ali no chat. É bem importante que todos façam esse registro. As moções também deverão ser feitas pelo link que está ali no chat já disposto. E quem quiser se inscrever para delegado deve colocar o seu nome e o seu segmento ali no chat. Então, não é através de link, tá? Coloca o nome e o segmento escrito ali no chat. Temos como mediadora a professora Fabiana Negri, que tem a função de abrir os debates com a palestra sobre o eixo, conduzir os debates para a deliberação das propostas e moções e coordenar a indicação dos delegados. Fabiana Negri é assistente social, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, atua no curso de graduação em Serviço Social e na coordenação de estágios em Serviço Social. Integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Estado, Sociedade Civil, Políticas Públicas e Serviço Social, NESP. É doutora em Serviço Social, em 2016, pelo PPGSS da UFSC. Passo a palavra, então, à professora Fabiana, que explicará como será a dinâmica deste momento. Boa tarde a todas, todos e todes. Como a Dayanara já falou, eu sou a professora Fabiana, né? Vou, antes de mais nada, fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, branca, cabelos longos, loiros. Eu uso um óculos de um tom arroxeado. Meus olhos são castanhos. Eu visto uma blusa branca com um casaco preto. Atrás de mim tem uma parede branca com um sofá cinza e uma estante de livros de várias cores. Fico muito feliz pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando desse momento importante da assistência social, que é a conferência, né? É o auge para a gente discutir
sobre a política pública de assistência social. Então, hoje nós vamos... Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é a calamidade pública, né? Como é a organização dentro do Sistema Único de Assistência Social, a necessidade de termos esse trabalho também desenvolvido pelo SUAS, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso. Depois da minha fala, a gente vai abrir para votação das propostas, que, como a Dayanara já falou, foram elencadas nas 8 conferências, pré-conferências, né, da assistência social, e para esse eixo, o eixo 5, nós teremos 6 propostas que vieram dessas pré-conferências para o município, 3 propostas que são para o Estado, e 2 que são para a União, que vão passar pela nossa análise aqui, né? E aí eu vou ler cada proposta, pausadamente, e vocês poderão manter um destaque. Se tiver alguma coisa na proposta que você não concorde, ou que você queira alterar, tá? Mudar a redação, você solicita destaque. E tem uma mãozinha aqui embaixo, na barra de baixo, tem uma mãozinha ali, levantar a mão. Se você apertar nela, né, a sua mãozinha vai aparecer levantada na tela, e aí a Suzete vai poder registrar quem está pedindo destaque naquela proposta que eu estou lendo, certo? Então, vamos combinar assim. Quando for o momento da leitura das propostas, quem tiver destaque para aquela proposta, levanta a mãozinha. Se você concorda com a proposta, não tem nenhuma alteração, pode aprovar ela como ela está, não precisa levantar a mão, porque aí automaticamente a gente vai entender que ela vai estar aprovada, certo? Assim será para as propostas do município, para as do Estado e também para da União. Após fazer essa votação, a gente vai voltar para a discussão do destaque. Quem pediu destaque, né? Aí a gente vai passar a palavra para a pessoa dizer o que ela é contrária, o que ela quer mudar, qual é a alternativa dela, né? O argumento dela. Se tiver alguém contrário à proposta da pessoa, vai ter 2 minutos para ter a contra-argumentação e a gente coloca em votação. A votação é pela mãozinha também, tá? Então, se vota ao destaque, quando escolhe a proposta, quando dá destaque na proposta, e a gente vota naquela redação que a gente vai apoiar, levantando a mãozinha, tá? Eu vou botar em votação uma por vez, certo? Para não dar problema. E depois de tudo isso, a gente vai ter que priorizar, né? Vamos ter que dar uma ordem de prioridade. Aí nós vamos abrir a enquete, tá? Aqui no canto direito do seu computador, depois ali do chat, tem um triângulozinho, um quadradinho e um círculo. Está escrito atividades. Você vai abrir ali e aí você vai poder acessar a enquete para nós priorizar. Mas isso depois de toda a votação que a gente fizer. Ok? Muito bem. Então, vou começar com a minha fala. Eu vou só transmitir aqui, só um minutinho. Ok, Dai? Tá vendo? Visualizando? Beleza. Então, nós vamos falar aqui nesse eixo, né, sobre a atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. De fato, hoje, na realidade brasileira, a gente está vivendo tempos muito, muito difíceis, principalmente considerando o contexto pandêmico, que já ceifou a vida de mais de 560 mil brasileiros e brasileiras. Para além disso, vivenciamos a continuidade de um projeto econômico e político que se opõe à garantia de direitos. Estou falando aqui do projeto neoliberal, que teve início na década de 1990 no Brasil e atualmente está em franca aceleração e aprofundamento. Esse projeto nos leva a uma ampliação sem precedentes da desigualdade social. Ele joga
milhares de brasileiros e brasileiras numa realidade de fome, desemprego e total desproteção. Resultado desse projeto, né? A gente tem aí os dados publicados pelo IBGE no primeiro trimestre de 2021, que registrou uma taxa de desemprego de 14,7% da população brasileira. Isso significa que temos cerca de 14,8 milhões de brasileiros e brasileiras desocupados ou desocupadas. Mas, além disso, nós também podemos contar, infelizmente, com um contingente de trabalhadores e trabalhadoras que somam aí mais 6 milhões de pessoas que são considerados os desalentados. São aqueles sujeitos que desistiram de procurar trabalho, que já estão há muito tempo sem acessar o mercado de trabalho e já não tem mais ânimo nem força para buscar por uma série de motivos, né? Idade, falta de qualificação, e muitas não tem as oportunidades que, de fato, a população precisa, enfim, uma série de fatores que levam essas pessoas a desistir da procura do trabalho. Isso quer dizer que no Brasil hoje nós temos cerca de 20,8 milhões de pessoas sem trabalho, né? E, portanto, buscando alternativas de sobrevivência, abandonados à própria sorte, sem acesso ao direito básico de alimentação, que é um direito previsto, inclusive, na Constituição Federal, e, ademais, né, sendo esse a violação de um direito humano básico, né, que é negada o acesso à segurança alimentar a milhares de brasileiros e brasileiras. Estamos diante de grandes desafios. Esse cenário nos mostra o quanto a política de assistência social é importante para garantir a proteção social. Vemos a cada dia, nas esquinas nas nossas ruas, nas sinaleiras, o número de pessoas e famílias aumentando significativamente na busca de algum tipo de recurso para sua sobrevivência. Então, é preciso compreender que nossa sociedade é extremamente desigual. Precisamos reconhecer que sempre será sobre os moradores da periferia, em sua maioria negros, né, sem acesso à infraestrutura, saneamento e moradia digna, que recairá o maior ônus. Vale destacar que, conforme dados do IBGE de 2019, dos 13,5 milhões de brasileiros e brasileiras vivendo em extrema pobreza, 75% são pretos ou pardos. Ou seja, é a população periférica e negra que se encontra no maior risco e vulnerabilidade. É nessa periferia que as pessoas não contam com nenhuma reserva financeira para sua manutenção. A população vive do que consegue juntar, no tempo imediato. Por isso, as suas demandas de proteção devem ser atendidas também imediatamente pelo Estado. E é a política de assistência social que tem papel preponderante na proteção e na garantia de direito dessa população. A realidade socioeconômica do Brasil atualmente empurra milhares de trabalhadores e trabalhadoras para a pobreza e para a miséria. As reformas trabalhistas e previdenciárias, aprovadas recentemente, criaram um enorme contingente de pessoas sem acesso à proteção previdenciária, sem acesso aos postos de trabalho com melhor remuneração, até mesmo os trabalhadores informais, aqueles que sempre davam um jeitinho de sobreviver, criando alternativas, né? Até esses estão com dificuldade de conseguir garantir a sua sobrevivência. Isso, agregado a uma política de desmonte dos direitos e de endurecimento da política econômica, vai canalizando recursos públicos para o capital financeiro e cada vez mais ampliando o fosso, né? Essa desigualdade social existente no nosso país. Esse quadro já caótico
agregado às condições impostas pela pandemia, agravou ainda mais a situação da classe trabalhadora. Essa dificuldade, o desemprego, a desigualdade social, ela não é só resultado direto da pandemia, ela é constitutiva de um processo histórico do nosso país e do projeto neoliberal político-econômico que esse país assumiu enquanto projeto de nação. Só que isso complicou-se, ficou muito mais agravado com o advento da pandemia. A pandemia nos tirou a capacidade de mobilização, de organização, de reivindicação, mas também nos tirou a possibilidade de geração de oportunidades de trabalho, né? Fechou negócios, fechou empresas, portanto, fechou campos de trabalho, né? Então, isso é um momento que agravou a situação. Aliado a isso, esbarramos ainda no baixo financiamento das políticas sociais, que cada vez, ao longo dos últimos 3 anos, se a gente olhar para a história do orçamento público, tanto da União quanto do Estado, principalmente da União, os cortes são significativos de um ano para o outro, né? E lembremos aqui que em 2016 foi aprovada a emenda constitucional número 95, que proíbe investimentos nas políticas sociais por 20 anos, impossibilitando o atendimento qualificado das demandas nas políticas sociais, tanto de saúde, educação, assistência social, entre outros. É nesse cenário agravado pela pandemia da Covid-19 que já estão consolidados vários desafios para a política de assistência social. É só olhar o número de pessoas que estão expostas ao risco e vulnerabilidade social e que têm buscado na assistência algum tipo de resposta do Estado. Então, houve uma significativa ampliação da demanda de trabalho para quem atua no SUAS hoje. Para além, eu tenho certeza, vocês que são aqui trabalhadores do SUAS, vocês vão poder dizer para nós o quanto mudou, alterou o perfil de quem está procurando o Sistema Único de Assistência Social. Aqueles sujeitos que ainda davam conta de construir respostas com o seu trabalho informal, hoje eles já não conseguem fazer isso. Eles têm dificuldade, né? Então, é muito importante que a gente, enquanto gestores, operadores, trabalhadores do SUAS, né, e como defensores também desse sistema, a gente tem que ter isso, esse referencial, né, de como tudo tem se organizado, de como tudo tem se estruturado e se desestruturado, né, na perspectiva de privatização daquilo que é público, o que acaba fragilizando o trabalho de quem atua no Sistema Único da Assistência Social. E, obviamente, isso vai reverberar, isso vai ter resultado diretamente para os mais interessados, que são os nossos usuários, né? No final das contas, são os usuários que vão ficar sem as respostas que precisam e que buscam, né? Vão ser eles que vão ter programas reduzidos, que não vão ter acesso à garantia dos seus direitos. Então, todos esses dados, né, e informações que eu estou trazendo aqui, essa reflexão inicial para vocês, é para nos dar uma dimensão do desafio que a política de assistência social tem na atualidade, né? E a gente não pode esperar que no pós-pandemia, quando esse pós chegar, vamos lembrar que a pandemia não terminou, né? A gente tem a sensação que ela terminou, mas ela não terminou. Mas no pós-pandemia, ficarão todas as sequelas e consequências dela. E como a gente vai trabalhar com isso? Como é que o SUAS vai responder às demandas dos usuários que vão chegar até nós, né? Mas é importante destacar qual é a finalidade, né, do Sistema Único de Assistência Social, para não perdermos essa referência, porque é isso que tem que nos guiar na nossa atuação dentro do SUAS, né? Então, o papel preponderante do Sistema Único de Assistência Social
é a garantia da proteção social. Conforme o artigo 2º da Lei 2.435, de 2011, o objetivo do SUAS é a proteção social que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos. Esse é o nosso papel. Esse tem que ser o nosso direcionamento para a nossa atuação. Tá? Assim, precisamos destacar que as políticas sociais, elas já vêm desde 2016 sofrendo vários retrocessos, né? Cortes de investimento, alteração de programas. Agora a gente vai ter mais um aí, já anunciado, que a gente não sabe se vai se concretizar, que é o próprio Bolsa Família. E vamos ver o que vai virar, né? Quem vai poder ter acesso, quem não vai, como é que vai ser se organizado. A gente ainda não tem isso muito claro, mas vai vir mais uma mudança aí, né? Então, a gente precisa estar atento a essas transformações e essas mudanças, tanto no campo do investimento, como na própria configuração e formatação das políticas sociais, que vai tornando elas, em grande medida, muito frágeis para enfrentamento de uma pandemia com as proporções que tomou a Covid-19. Né? A gente já teve bastante problemas de controle sobre essa doença, sobre esse vírus, por falta de coordenação federal, coordenação que desse uma direção para todos os estados e municípios, a própria postura de negacionismo, né, da doença, do vírus, da existência dele, da fatalidade dele, né, das implicações que esse vírus pode causar na vida das pessoas. Esse negacionismo nos levou a mais de 560 mil brasileiros mortos, né? A falta de vacina, de um planejamento adequado que desse conta de atender efetivamente a população. Tudo isso que a gente está vivendo, as mortes, as pessoas que estão sendo levadas e que não precisavam ser levadas. Se nós tivéssemos tido planejamento, se nós tivéssemos tido organização, método de trabalho. A coisa é tão maluca, gente, tão maluca, que mesmo sem vacina, sem acesso contínuo à vacina, o Brasil é tão bom no Sistema Único de Assistência Social, nesse momento da vacinação, que ele está dando show. E, por mais incrível que pareça, a gente tem conseguido avançar na vacinação pela experiência que os municípios têm na aplicação. Se nós tivéssemos vacina lá no final de 2020 e em grande quantidade, eu tenho certeza que o povo brasileiro já estava vacinado. Pela eficiência da política de saúde brasileira, principalmente nos esquemas vacinais. A gente tem know-how, a gente tem conhecimento. A prova disso é que, com todas as dificuldades de acesso à vacina, de falta de vacina, de demora da vacina chegar até o país, mesmo assim a gente tem conseguido, graças ao trabalho de quem atua no SUS, né, avançar nesse esquema de vacinação da população. Contudo, o que precisamos reafirmar aqui, gente, é que a sociedade ela deve resistir sempre, lutar sempre pelos seus direitos, colocar as suas demandas, botar na mesa aquilo que de fato é sua necessidade, né? Para que se possibilite a construção do compromisso das políticas sociais, aqui em especial a assistência social. E esse é o espaço adequado para isso. A conferência é um momento particular da democracia, de que todos possam participar e colocar aquilo que é importante para si e para a sua comunidade. Porque aqui não é pensar no seu problema individual, aqui é pensar o coletivo, a cidade de Itajaí, as necessidades e demandas do povo de Itajaí. E esse é o momento de nós registrarmos e deixarmos isso como direção para que a política de assistência social possa projetar, planejar e programar os seus trabalhos, os seus programas, os seus serviços e benefícios. E defender, mais do que nunca, gente, ainda mais nesse contexto de destruição do Estado de Direito, defender que o Estado esteja efetivamente presente na construção de respostas à população, para que aí, de fato, a gente possa dar concretude à construção do projeto
e principalmente da proteção social, tentando, assim, né, nessa perspectiva, tentando combater as desigualdades sociais. Então, nesse contexto de calamidade pública que vivemos hoje com a pandemia da Covid-19, o SUAS tem um importante papel a cumprir. A resolução CNAS 109, de 11 de novembro de 2009, vai definir os parâmetros e diretrizes do trabalho a ser desenvolvido pelas equipes que integram o SUAS. Essa resolução, ela vai tratar da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, descrevendo todos os serviços, projetos, programas e benefícios, né? E é nela que, lá no seu artigo 1º, a linha 3, está previsto a organização e prestação de serviços de proteção social especial de alta complexidade, e lá no inciso D vai dizer que deve ser instituído os serviços de proteção em situação de calamidades públicas e de emergências. Ou seja, a própria tipificação do sistema já prevê que a política de assistência social crie serviços de proteção para essas situações, né? Então, de acordo com a tipificação, esse serviço ele deve promover apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. Nesse sentido, a atuação das equipes do SUAS devem buscar sempre prover as seguranças de acolhida, atendendo às necessidades básicas de emergência, dependendo da situação de calamidade, né? A garantia de acesso a espaço provisório de acolhida, cuidados, repouso e alimentação, assim como a segurança do convívio ou vivência familiar e comunitária e social, viabilizando acesso a serviços e ações intersetoriais para a solução da situação enfrentada, possibilitando a garantia de abrigo, alimentação, saúde e moradia, tudo que for necessário para dar resposta àquela situação emergencial atendida. No campo da intervenção imediata, diante de uma situação de calamidade e emergência, é preciso, primeiro, pensar ações que, de fato, garantam o atendimento das necessidades sociais identificadas pelas equipes do SUAS. E, assim, buscar articulação com as diferentes políticas sociais para a construção das respostas. Isso significa dizer que o trabalho em rede de articulação dos serviços socioassistenciais, mas também entre as diferentes políticas sociais, são fundamentais para a elaboração de estratégias de atuação em situação de calamidade. No tempo presente, mais do que nunca, se faz necessário construir estratégias coletivas de luta pelos direitos, pelo cumprimento do papel do Estado, que deve oferecer proteção à população, e assim elaborando respostas adequadas às demandas da classe trabalhadora. Então, a gente tem que construir essa estratégia de forma coletiva. E aí, né, seguindo as orientações de segurança dos órgãos sanitários diante de uma situação tão peculiar que a gente está vivendo, que é um momento pandêmico, ou, por exemplo, da própria Defesa Civil, especialmente nós aqui no estado de Santa Catarina, mais à frente eu vou dar alguns dados para a gente pensar sobre isso, cabe ao Sistema Único de Assistência Social instituir a oferta de serviços socioassistenciais, os quais precisam garantir as seguranças de acolhida, como eu já disse, renda e auxílios diversos, para atender às demandas imediatas. Então, é preciso organizar o trabalho de forma a garantir a segurança dos trabalhadores, do SUAS, né? Não só a segurança de quem está sendo atendido, mas também de quem atende, seja com revezamento das equipes de trabalho, com escalas, bem como garantir acesso a todo e qualquer tipo de equipamento de segurança, individual ou coletivo, garantir o atendimento da população, encontrando estratégias de acesso que garantam acesso a todos, né? E aí pode ser atendimentos virtuais, agendamentos, deslocamentos, transportes, priorizar os processos simplificados, desburocratizando o atendimento prestado. Não é momento para isso. No momento de pandemia, no momento de calamidade ou de emergência, não se pode criar estratégia que burocratize.
adequar os espaços de atendimento, garantindo acessibilidade e intervenções que possam instituir a escuta e o acolhimento. Tem muito momento que a gente precisa parar, ouvir e acolher, principalmente numa situação emergencial. No pós-momento de crise, né, de emergência, é preciso produzir material de informação e apoio que vão permitir acesso aos direitos sociais para as famílias e os sujeitos atendidos. E também estabelecer uma articulação com a rede de serviços socioassistenciais e com as políticas sociais, priorizando o trabalho intersetorial. Porém, pensar na intervenção em situações de calamidade pública pressupõe, para além da atuação emergencial imediata, pensar também de forma preventiva. E aí eu estou falando aqui da possibilidade, né, da elaboração e da necessidade de elaboração de planos de contingência. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês de Santa Catarina. Aqui no nosso estado, a gente não tem só o problema da pandemia. A pandemia foi uma coisa, né, que ninguém previa e que aconteceu no mundo todo, e obviamente que a gente não ia ficar fora, imunes a isso. Mas a realidade catarinense mostra que temos necessidade de construir planos de contingência, não só por questões da pandemia, mas pelas questões climáticas e desastres naturais que continuadamente o nosso estado está definitivamente exposto. Segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais da Região Sul, o estado de Santa Catarina sofre frequentemente com desastres ligados à estiagem seca, enxurradas, inundação, alagamentos, vendaval, chuva de granizo, movimento de massa de terra, né? Erosão, incêndio florestais, tornados e geadas. Ou seja, se a gente olhar a lista aí, aqui no Santa Catarina acontece de tudo um pouco, né, minha gente? E a gente sabe disso porque a gente atende essa população nesses momentos de emergência e calamidade pública provocados pelas condições climáticas. Então, eu trouxe aqui alguns números desse Atlas do desastre natural que dá uma noção do tamanho do problema que a gente tem em Santa Catarina. No que se refere à estiagem, Santa Catarina registrou no período de 91 a 2012 1.518 ocorrências, atingindo todas as 6 mesorregiões do estado. As enxurradas, no mesmo período, foram 1.696 ocorrências, sendo que a região do Vale do Itajaí... Onde é que fica o Itajaí, gente? Hein? A região do Vale do Itajaí foi a mais afetada, com 27% das ocorrências relacionadas à enxurrada. Inundações, 449 ocorrências. E a maior incidência, adivinha onde é? Região do Vale do Itajaí, com 23% dessas ocorrências. E aí nós temos alagamentos, 37 registros, vendavais, 658, e os vendavais, eles acontecem em todas as regiões do estado. Portanto, é importante conhecer esses dados, essas informações, a realidade do nosso estado, para pensar propostas daquilo que a gente tem que prever, planejar a intervenção. Só que para qualquer planejamento é necessário um diagnóstico. Então, eu trouxe um esquema aqui para a gente pensar. A gente tem a vigilância socioassistencial, que vai trazer indicadores importantes dentro da política de assistência social. A gente tem elementos da defesa civil, do SUS, né, das epidemias. Então, são vários indicadores que já estão à nossa disposição, mas que a gente precisa organizá-los para criar esse diagnóstico e, a partir dele, propor um planejamento, né, que esteja articulado e garantindo orçamento público para se desenvolver o atendimento do plano de contingência para a população usuária, né? E esse plano ele tem que estar voltado a essas respostas às demandas dos usuários. E aí eu só quero terminar aqui, eu vou até pular sobre os planos de contingência, eu quero trazer só uma informação em relação ao que eu analisei o Plano Municipal de Assistência Social de Itajaí, tá?
quando eu cheguei lá no Plano Municipal de Assistência de Itajaí, numa breve análise, né? Infelizmente, não constatei nenhuma ação ou estratégica definida dentro do plano, tá? Que prevesse, dentro daqueles quadros descritivos, né? Tanto no âmbito da gestão, como na proteção social especial, não há nenhuma direção, nenhuma ação direcionada à elaboração dos planos de contingência ou do serviço de prestação de apoio à população em situação de calamidade e emergência, tá? Isso não consta no Plano Municipal de Assistência Social do município. Então, ainda que a tipificação ela preveja que exista esse serviço nos municípios, na verdade, a gente não tem esse costume, a gente não tem essa cultura de construir planos preventivos, porque o plano de contingência é isso, é um plano preventivo, né? Então, o que eu achei nos documentos que eu recebi, né, tem o item 5 do quadro 10, dentro do Plano Municipal de Assistência, que prevê a realização do mapeamento do território para atendimento e encaminhamento dos usuários, que pode ser um início de diagnóstico, né, de dados que pode ajudar nessa formatação do plano, com grande potencial, né, para agregar essas ações. E também eu recebi a Lei 314 de 2017, que dispõe lá sobre a organização do SUAS em Itajaí, e vai prever no artigo 10, inciso 2º, a linha D, a oferta de serviços de proteção em situação de calamidade pública e emergência. Porém, é preciso compreender que a lei por si só, ela não garante a destinação de recursos para esse tipo de serviço. Por isso que é importante que ele esteja contido, aparecendo dentro do Plano Municipal de Assistência Social, que é o que a gente não tem em Itajaí, né? Ainda que, obviamente, numa situação de emergência, o município ache os seus caminhos para poder garantir o atendimento das demandas. Portanto, seria muito importante, dado a realidade das situações de calamidade que o município já viveu, né? Não muito longe, a gente teve enchente, enxurrada, né? Destelhamentos, enfim, que as famílias ficaram em situação de vulnerabilidade. É preciso criar esse serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergência a partir do Plano Municipal de Assistência Social, conforme indica a tipificação dos serviços socioassistenciais, né? Então, eu queria, para finalizar, confirmar que é fundamental, né, saber informar a população sobre os serviços e criar estratégias para a atuação do SUAS que, de fato, possam construir respostas, né, mas respostas que tenham financiamento, orçamento, e para isso a gente precisa considerar que esse serviço ele tem que estar lá dentro do Plano Municipal de Assistência Social. E para construir qualquer coisa, a gente precisa partir de um diagnóstico, né, de dados e informações. E isso é muito importante para o trabalho de quem atua no Sistema Único de Assistência Social, dado aí as necessidades que a gente tem num cenário de pandemia. Vale ressaltar que Itajaí elaborou o seu plano municipal plano de contingência em razão da pandemia, mas está bem específico. Eu li o plano, me parece um plano de trabalho. No entanto, um plano de contingência, ele vai para além de um plano de trabalho para uma ação específica. Um plano de contingência tem que pensar no todo, em situações de emergência e calamidade que vão para além da situação de pandemia. Acho que Itajaí avançou muito e pode avançar ainda mais aqui com a Conferência de Assistência Social, que a gente vai construir as propostas no próximo momento. Era isso. Agradeço a atenção de todos e de todas. E agora a gente vai passar. Alguém quer fazer algum comentário sobre o plano, sobre o SUAS, sobre Itajaí, né? Eu estudei sobre Itajaí, mas vocês trabalham aí, então acho que se alguém quiser fazer algum comentário, a palavra está aberta. Acho que se escreve ali no chat, né?
Ó, a Ana Paula. Pode falar, Ana. Oi, boa tarde a todos. É bem importante a tua fala, né, Fabiana? Eu gostaria só de falar, de deixar registrado assim que essa questão da calamidade, assim, a gente vem acompanhando há muito tempo, né? Afinal, nosso município, né, já foi acometido por muitas vezes, mas eu me lembro que na grande enchente que nós tivemos em 2008, passou-se a fazer um planejamento a partir disso, né, os municípios, né, mas a coisa vai escorrendo pelas mãos, né, tem todo um esforço, teve todo um esforço por parte do Estado e de municípios, né, para que houvesse esse planejamento e ações, e depois a coisa acaba se perdendo. Então, é fundamental essa tua fala no sentido de que se efetive, né, para além do plano de trabalho, né, porque quando acontecem as situações, os colegas estão aqui, né, já trabalhando em diversos momentos, realmente nós ficamos perdidos, né, de como atuar. E isso, né, nos ajuda a nortear as ações, né, para que realmente o usuário possa ter um atendimento digno, né. Era isso. Valeu, Ana. E eu sempre digo que um plano de contingência, ele tem que ser orgânico, ele não pode ser de gaveta, né? Ele tem que estar ali na sua mesa, você tem que estar atuando a partir dele. E a gente tem dificuldade. E aí eu não vou dizer que é só na assistência, é em todas as políticas sociais, essa dificuldade de traduzir em ações práticas aquilo que está ali configurado no plano, ela é um desafio. E aí, a importância de criar o comitê, você já tem o comitê de crise, que eu vi que está lá no plano de contingência, né? A importância de criar esse comitê, de organizar a relação do município com a sociedade civil, porque tem que envolver a sociedade civil também nisso, né? Para fortalecer essas ações e que isso seja, assim, orgânico, no sentido de como? De sempre ou criar uma agenda, né? Acho que a estratégia mais acertada é essa, criar uma agenda de revisão desse plano, né? O que pode aprofundar, o que não pode, o que tem que melhorar, que outras coisas podem acontecer, porque o plano de contingência é isso, é imaginar o cenário possível, de tudo aquilo que é possível acontecer dentro do município, em relação a situações de calamidade e emergência, né? Então, esse processo de acompanhamento dos índices, dos indicadores, é ele que tem que subsidiar essa ação orgânica do plano, para que ele não se torne um instrumento meramente burocrático. Ah, tem o plano, tá aqui, ok, né? Mas ele, na verdade, não sai da gaveta, né? Então, isso é muito importante que a gente crie estratégias para torná-lo orgânico na sociedade e também dentro das políticas sociais, especialmente aqui, nós estamos falando do SUAS. Mais alguém? Não sei se não viu o chat ali. Tranquilo. É isso. Vamos passar, então, para a apresentação das nossas propostas. Lembrando, essas propostas, elas vieram das 8 pré-conferências que realizaram aí em Itajaí. E a gente vai debater. Eu vou ler as propostas, a Suzy vai botar elas aqui, vamos passar elas, né, Suzy? Nós vamos ler. Eu vou lendo, tá, gente? E vou ler pausadamente, vou dar um intervalo. Quem tiver algum destaque, não precisa dizer qual é, porque primeiro nós vamos votar o conjunto, tá? Depois que a gente já destacar a proposta, a gente volta para aquela proposta e aí a pessoa vai dizer qual é o seu destaque, qual é a sua proposta, a sua alteração ou supressão, enfim. Tá certo, gente? Então, fiquem atentos, que aí tem que levantar a mãozinha, como eu expliquei no início, para dar o destaque após a proposta, certo? Então, vamos lá. Propostas para o município de Itajaí. A primeira, garantir a atualização sistemática do Plano Municipal de Contingência para qualificar a atuação do SUAS, apropriando-se dos componentes singulares para o período pandêmico
e pós-pandêmico. Ok? Aprovada. Segunda, garantir a imediata imunização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, com monitoramento de situações específicas que exijam EPIs e maior cuidado sanitário. Ok? Proposta aprovada, sem destaque. Proposta 3. Estruturar a vigilância socioassistencial no município de forma permanente, com equipe técnica ampliada. Nenhum destaque. Ok. Proposta 4. Definir linha de recursos extraordinários exclusivos para ação na pandemia e pós-pandemia. Nenhum destaque. Proposta aprovada. Proposta 5. Organizar formas locais de participação e controle social na emergência, nos momentos de emergência e de pandemia. Algum destaque nessa proposta 5? Sem destaque, proposta aprovada. Proposta 6. Professora, Oi? eu vi que a Ana Paula ligou o microfone, não sei se ela tem alguma consideração. Eu não entendi essa proposta, não sei se eu posso perguntar que vai ser... Então, assim, eu vou considerar ela com destaque. Depois você coloca qual a sua dúvida. Pode ser, Ana Paula? Pode ser, sim. Então tá, destaque. Beleza. Proposta 6. Agir intersetorialmente com as demais políticas públicas, com o setor privado e a sociedade civil, visando dar celeridade e resposta efetiva às situações de emergência. Algum destaque? Não vi aqui. Me ajuda aí, Flávia, se tu enxergar alguma coisa. Ok, proposta aprovada. Agora, a 5 teve destaque, né? Vamos discutir essa 5 primeiro, para depois passar para o Estado. Ana Paula, qual é a sua dúvida em relação à proposta 5? Eu fiquei em dúvida ali, as formas de... Porque foi um grupo, foi a partir da pré-conferência isso, né? Sim. Talvez tenham colegas aí que estavam, né, pudessem explicar melhor. Essas formas locais de participação seriam o quê? Um espaço específico, um grupo específico? Ficou muito amplo, muito vago, é isso que tu está querendo dizer? Isso. Que formas são essas, né? Exatamente. Alguém participou de alguma conferência onde foi feito esse debate, queira ajudar a gente aqui a organizar e pensar essa proposta? Eu vejo, já que ninguém esteve nesse momento, eu vejo que a gente pode, viu, Ana Paula, e a gente pode botar em votação aqui,
Na verdade, essa 5 ela está com um problema de redação, né? Vamos ler de novo, pode ver que ela está meio confusa. Vamos lá. Organizar formas locais de participação e controle social na emergência, nos momentos de emergência e de pandemia. Vocês estão vendo que está repetindo? Na emergência e nos momentos de emergência. Certo? Talvez a gente colocar ali, organizar formas. Aí abre parênteses. Lá depois de formas. Que formas são essas? Espaços locais? É isso? Espaços coletivos locais, que poderiam ser os conselhos, comitês locais. As associações, né, de que bairro. vai envolver nesse espaço coletivo as instituições, entidades, sociedade civil que estão ali. É isso, Ana Paula? Eu acho que fica mais claro, né? Isso. Organizar formas, espaços coletivos ou a gente pode dizer comitês? A Maqueline colocou ali. Boa, Maqueline. Boa. Boa, ajuda a pensar aí. Espaços coletivos por território. Isso. Fecha. Eu acho que até pode botar, agora pensando aqui, tira o parênteses. Organizar formas. Tiro formas, deixa organizar espaços coletivos. Isso, tiro formas. Boa, Ana. Espaços coletivos por território para garantir participação e controle social. Isso. Nos momentos de emergência e de pandemia. Perfeito. Tira locais, porque território locais é a mesma coisa. Então, organizar espaços coletivos por território de participação e controle social. Tire-se na emergência. Nos momentos de emergência e de pandemia. É isso, Ana Paula? Eu colocaria ali a questão das situações de calamidade pública e emergências, que é o nosso eixo ali. Nos momentos de emergência e calamidade pública e emergência e de pandemia. Isso. Perfeito. De calamidade pública e emergência, vírgula, de emergência e de pandemia. Então, eu vou ler de novo, tá? E aí a gente vai para a votação dessa que teve destaque. Quinta proposta com a redação alterada. Organizar espaços coletivos por território. Espaços coletivos por território, acho que não ficou bom. De participação e controle social nos momentos de calamidade pública, emergência e de pandemia. Organizar espaços coletivos de participação e controle social nos territórios. Não é melhor? Nos territórios, em momentos, se não ficar nos, ou para os momentos, em momentos de calamidade. Vamos ler de novo. Organizar espaços coletivos de participação e controle social nos territórios, em momentos de calamidade pública, emergência e de pandemia. Ficou melhor, né? Quer que eu leia de novo? Posso ler? Vou ler. Organizar espaços coletivos de participação e controle social nos territórios em momentos de calamidade pública. Ok. Ana Paula, você concorda com a redação? Concordo. Tem alguém que acha que não deve ser essa a redação?
Não houve manifestação, a gente está entendendo, então, que concorda. Então, vamos para a votação. Quem é contrária a essa nova redação, levanta a mão. Quem é contrário à alteração feita, levanta a mão. Proposta aprovada. Vamos, então, agora para as propostas para o Estado de Santa Catarina. Eu vou ler aqui, e aí, do mesmo jeito, quem tem dúvida, levanta a mãozinha, que a gente vai registrar o destaque. E aí a gente volta para fazer as alterações, tá bom? Professora Fabiana? Oi? Posso tirar o destaque ali, como eu tirei, e colocar alterado ou deixar assim, sem nada? Eu acho que deixa alterada. Okay. Alterada a redação. Para a gente depois saber como é que ficou, né? O que foi alterado. Posso seguir com a leitura? A Suzete, será que está acompanhando? Tudo tranquilo? Então, eu vou. Propostas para o Estado de Santa Catarina. Primeira proposta. Inclusão imediata das trabalhadores e trabalhadoras da rede socioassistencial do SUAS no Plano Estadual de Vacinação para a Prevenção da Covid-19. Alguém contrário? Algum destaque? Algum destaque? Eu acho que a pergunta foi alguém contrário como uma coisa, com uma coisa. Nunca, né? Acho que é por isso que já disse alguém contrário. Proposta 2. Definir linha de recursos extraordinários exclusivos para ação na pandemia e pós-pandemia, com garantia de desburocratização de repasses. Algum destaque? Sem destaques, passamos as duas propostas, então, aprovadas, passamos para a terceira. Atualizar o Plano Estadual de Contingência Estadual, apropriando-se dos componentes singulares para o período pandêmico e pós-pandêmico. Algum destaque? Ali só retirar uma palavra estadual, então, coloca né? ali destaque, Suzete. Ai, desculpa. Não, tudo bem, a gente já entendeu. Bom, a gente está, então, com as duas primeiras aprovadas, temos destaque na terceira. Ana Paula, você que fez o destaque, qual é o destaque? É apenas retirar a palavra estadual, porque tem que estar com duas, né? Sim. Só apenas isso. Ok. Vou colocar em votação. Quem não concorda com a alteração, levanta a mão. Quem concorda com a alteração, permanece como está. Todos ficaram como estão, portanto, proposta alterada e aprovada. Ok? Passamos aí para as propostas para a União. Temos só duas aqui nesse eixo. Aí eu vou ler, mesma coisa. Primeira proposta. Inclusão imediata das trabalhadores e trabalhadoras da rede socioassistencial do SUAS no Plano Nacional de Imunização para a Prevenção da Covid-19 e de outras doenças transmissíveis, valendo-se da natureza essencial da política de assistência social. Algum destaque? Sem destaques, proposta aprovada. Segunda proposta. Definir
linha de recursos extraordinários exclusivos para a ação na pandemia e pós-pandemia, com garantia de desburocratização de repasses. Algum destaque? Sem destaques, proposta aprovada. Parabéns ao grupo que aprovou as propostas e alterou o que tinha que alterar. Agora, só lembrando, por gentileza, pessoal que está participando, não esqueçam de registrar sua presença no link que está disponível aqui no chat. E também, se tiverem moções a serem apresentadas para a plenária final, a gente tem um formulário das moções. Entre nesse formulário e escreva a sua moção, que ela vai ser encaminhada para a plenária final, ok? Não esqueçam de fazer isso. Olha, ó, a Suzete está disponibilizando o formulário das moções. Muito bem. Agora, a gente vai passar para a proposta aprovada, todas as propostas, tá? Então, as propostas foram todas aprovadas, alteradas, aquelas que a gente alterou. Agora, a gente tem que passar para o processo de priorização. Mas, formalmente, eu preciso ler aqui o regimento interno, que é o que orienta a nossa ação hoje aqui, certo? É o artigo 16 do regimento interno da conferência, que diz o seguinte: a deliberação de propostas nos grupos dos eixos temáticos dar-se-á observando os seguintes critérios. As propostas sistematizadas deverão ser lidas para debate e aprovação. Destaques serão permitidos e devem ser apresentados no ato da leitura das propostas a partir de inscrição que deve ser feita no bate-papo ou pelo ato de levantar o ícone que apresenta a mão no aplicativo por ordem de inscrição. Os destaques devem constituir-se em propostas de redação, alternativa, acréscimos ou supressão. Os propositores de destaques terão até 2 minutos para defender seu destaque e o mediador concederá a palavra a seguir por igual período, no máximo, a um participante que deseje contradizer o proponente do destaque. Isso aqui é o que a gente fez até agora, ok? Tudo tranquilo. Após o debate, os destaques serão colocados em votação, realizada e contabilizada, serão sendo aprovados aqueles que obtiverem maioria dos votos dos participantes presentes. Para registro, todas as alterações foram aprovadas por unanimidade, não houve nenhum voto contrário. As propostas que não forem matéria de destaque serão consideradas aprovadas e deverão ser consideradas na sua totalidade para o processo de planejamento da política de assistência social no município. Cada grupo deverá deliberar por 4 propostas. Aqui que agora começa a nossa segunda etapa, tá, gente? Sendo, a gente vai priorizar 2 propostas daquele rol de 6 que a gente aprovou, a gente vai priorizar 2 para o município de Itajaí, uma proposta para o Estado, como prioridade, e outra proposta para a União, como prioridade, tendo em vista que, na plenária final, esta deverá aprovar um conjunto de, no máximo, 10 deliberações para o próprio município, 5 para o Estado e 5 para a União. Então, cada eixo, né, vai aprovar uma para o Estado e uma para a União. Nós teremos 5 propostas para o Estado e para a União no conjunto da conferência. Após, então, feito isso, né, a votação, a gente vai para para a priorização. A priorização, nós teremos aqui a enquete. Lembra que no começo eu expliquei que a enquete está aqui no cantinho direito do seu computador, onde tem um triângulo, um quadradinho, um círculo. Vocês vão clicar em cima. Ali tem enquetes, perguntas e respostas, salas temáticas. No primeiro item, enquetes, vocês vão entrar. Deixa eu só
veio aqui com o nosso apoio. Olha lá, a Flávia já vai lançar. Vamos aguardar um minutinho. Ela está preparando o material. E aí ela já lança ali, a gente já vai votar naquilo que a gente quer deixar como prioridade, tá? Cada um escolhe um. Pronto, fui avisada aqui que foi lançado. Vamos entrar lá, todo mundo entrando aí, só, já está aparecendo. Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém não conseguiu visualizar a enquete para a gente fazer a votação? Se não houve nenhuma reclamação aí, nenhuma manifestação, estou entendendo que todo mundo está visualizando, né? Então, aí nós temos, vote na proposta que você avalia como principal para o município. Então, você vai escolher, olhando aqui para o quadro, das 6 propostas que a gente aprovou, qual delas você considera prioritária? Então, escolha a proposta prioritária. E aí, vote. A mesma coisa, se você rolar para baixo aqui, você vai ver as 3 propostas que nós aprovamos para o Estado e as 3 propostas para a União. Suzete, se dá para puxar um pouquinho mais para cima para o pessoal conseguir visualizar todas as propostas, vai ajudar. Não, puxou muito. Muito bem. Aberta o enquete. Vocês terão agora alguns minutos para fazer as escolhas de propostas. Muito bem. Todos votaram na enquete, nas propostas? Posso fechar? Mais alguém, alguém que esteja em votação na enquete? Ana, pode falar, Ana. Eu queria tirar uma dúvida. Ali na enquete aparece 8 pessoas, mas nós estamos em 17, é isso ou aparece mais para vocês? Aqui parece 21, Ana, 21 pessoas. Que votaram? Ah, então o meu não atualizou. Não, 21 pessoas no grupo. É, mas a votação ali tem menos, né? 5, 6, 7, 8, 10 ainda.
Alguém com dificuldade para abrir a enquete e votar, gente? Fala, Paulo. Boa tarde. Tá me ouvindo? Seu microfone está muito baixo, a gente não consegue ouvir. Ainda não? Agora sim. É que para mim, o login tá Paulo, que é o meu marido, mas meu nome Tá, é Maria. Maria, tá bom. Não, é só porque aqui para mim aparece só a proposta do município. Eu já votei, não aparece, aos outros só aparecer depois, né? Isso. Tá, então essa proposta do município já foi votada. Obrigada. No município, ok. Todo mundo já votou? Eu já votei. Bom, estou entendendo que ninguém... Podemos abrir a outra votação, então? Estou pedindo para abrir a enquete. As 3 enquetes, elas estão ativas, é só ir rolando para baixo que vai aparecer as 3. Ah, tá. Achei que estava só liberado um, porque ela disse assim, vou liberar a lanceia municipal aqui, ó. Ela falou. Maria, rola o teu cursor para baixo, achou? Então vota nas outras aí. Ok. Deu, Maria? Beleza. Todos conseguiram votar na enquete? Podemos prosseguir? Vamos fazer o seguinte, para a gente ter certeza. Quem votou, levanta a mãozinha. Isso. Rosângela Gonçalves Moraes não votou. E aqui nós temos um grupo, pelo jeito, de pessoas, mais 11 pessoas. Suzete, por gentileza, tira a apresentação aqui para a gente poder visualizar melhor quem está votando. Eu não sei quem está nesse grupo aqui, quem é a pessoa que está responsável pelo grupo. O grupo pode votar também, né? Aí a gente pode registrar aqui no chat a votação das pessoas que estão aí no coletivo. E nós temos a Rosângela que não levantou a mão, não sei se não votou, estou entendendo que não votou, então. Quem é a pessoa que está responsável por esse grupo aqui? Professora, eu estou vendo aqui que tem municipal e estadual que tem 9 votos no total. E na União tem um que tem 10 votos. Então, tem que conferir isso, né? Alguém votou na União e não votou no municipal e estadual. Isso. A pessoa pode voltar lá, né, Flávia? E votar de novo.
Pode, é só entrar na enquete e votar. Quem já votou Abre não pode lá e- votar de novo, né? Mas se não votou ainda, vai estar disponível. Professora, o Ivan Oliveira colocou ali no chat que a Eduarda Zimmermann Becker também já votou, ela é deficiente visual e ele está auxiliando. Ótimo, obrigada, Ivan. Alguém que não vou dar uma conferida lá, alguém que não votou no município e no estado. Tem que priorizar votação em todos, né? Não só para a União. Quem não votou, por gentileza, vá lá, gente, na enquete e vote, participe. Podem abaixar a mão, o pessoal que está com a mão levantadinha. Para nós terminarmos aqui a nossa plenária, né, do eixo 5, alguém gostaria de ser delegado, representar Itajaí na conferência estadual? Algum interesse aí de alguém ser delegado, gente? Acho que não, Dai. Não tem ninguém no nosso grupo interessado. Vocês não podem, podem ir. Era interessante alguém aqui da Calamidade, né? Tem alguém que defenda a Calamidade, é bom, do eixo 5, do eixo 5 lá, defender os nossos debates aqui seria bastante interessante, né? Acho que sim, Dai, né? Pessoal, estamos conversando aqui. Se alguém está com dificuldade de votar na enquete, pode colocar aqui no chat do lado, no bate-papo, qual é a proposta. Município, proposta 1, 2, 3, escolhe, né? Estado, proposta 1, 2 ou 3, escolhe uma delas. Ou União, proposta 1 ou 2, né? Então, também dá para colocar ali que a Suzete está acompanhando o chat, ela vai registrar essa enquete, se você não está conseguindo votar lá na enquete, tá? Só coloca município, estado, união e o número da proposta. Se é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 para o município. Para o estado, a 1, a 2 ou 3. E para a união, 1 ou 2, tá? Muito bem. Ninguém quer ser delegado, Dai, nesse grupo. Fazer o quê? É isso? Eu passo a palavra para a Dai para o encerramento, né? Já que, só lembrando a questão aí das moções, né? Quem quer apresentar moções, acessa o link. E é isso. A gente agradece a participação de todos e todas nesse grupo. E espero que a gente colha aí bastante frutos bem legais para a elaboração do plano de assistência social do município de Itajaí, tá? Obrigada a todos e a todas. Dai, eu passo a palavra para você.
Bom, então, como fim dos trabalhos, né, as moções serão lidas e aprovadas na plenária final. A plenária final começa às 4 horas da tarde e a Suzete vai colocar aqui o link para vocês estarem entrando. E muito obrigada pela participação de todos. E a gente pode deixar uns 5 minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, enfim, sejam todos à vontade. Pode falar, Maria. Na verdade, eu estou aqui como estudante de serviço social, porque eu sou aposentada como professora, e eu tenho uma dúvida que talvez, como aqui tem mais presença de assistentes sociais formadas e da professora, a respeito do aluguel social. Porque eu fiz parte de um grupo de voluntariados e tive uma pessoa lá que era de Brasília, e ele disse que ele usava o aluguel social lá em Brasília, que ele tinha fácil acesso, né? E agora nós temos 2 contrapontos. Nós temos o aluguel social no tempo de Covid e nós temos o aluguel social para as pessoas que foram afetadas em situações de emergência. Então, eu vi aqui em Itajaí a dificuldade, né? Até a professora colocou, e nós temos visto ao longo desses 2 anos, e até antes da pandemia também, o crescente número de pessoas nas ruas dormindo. Eu tenho visto constantemente, não só em Itajaí, como em Balneário Camboriú também. E, na época, essa pessoa que estava falando, ele estava em situação de vulnerabilidade social, mas ele estava em Santa Catarina. E muitas pessoas aqui em Itajaí alegam a dificuldade de ter acesso a esse aluguel social. Então, eu gostaria de saber realmente qual é a expansão, aonde ele se estende mesmo. Se em Santa Catarina só é permitido para pessoas que estão sob calamidade pública, no sentido de ter sofrido algum tipo de problemas de enxurradas, de enchentes e tal, ou se realmente, como agora, na pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas, inclusive eu estou fazendo estágio no CRAS do Promorar, assistente social que está me supervisionando no campo é a Magali, e nós temos visto lá muitas pessoas que não têm condições de pagar os seus aluguéis, né? E também não estão acessando o aluguel social. Então, eu queria saber se há algum esclarecimento a respeito do uso do aluguel social nesses 2 sentidos. Se é de fácil acesso ou também não. Não sei se a Ana está aí, se ela chegou a ouvir. Acho que talvez ela possa esclarecer melhor para a gente. Em relação ao aluguel social, existe uma definição do aluguel junto à Secretaria de Habitação, né? Que tem os requisitos ali pré-estabelecidos, que é para situações de catástrofe, né? De emergência, que aí é operacionalizado pela Secretaria de Habitação. E aí foi estabelecido o auxílio aluguel para situações do Covid, né? Do qual vários usuários já acessaram na assistência, mas por hora esse benefício ele foi suspenso por conta da questão orçamentária mesmo, né? Então não sei se eu te respondi, Maria, se era isso que tu gostaria de saber? Sim, eu gostaria. Você poderia me dizer aonde fica a Secretaria de Habitação? Não sei, eu não estou escutando. Eu não estou escutando. Vocês estão me escutando? Oi, estou ouvindo agora? Só um minutinho. Só um minutinho. Pessoal, eu já estou aqui com o resultado da enquete. Eu acho que é interessante vocês saberem que esse grupo priorizou. Desculpa, gente, eu não estava escutando a Maria, não sei se eu atendi. Sim, Ana Paula, muito obrigada. Eu só gostaria de saber se as pessoas Estou com dificuldade no... A Secretaria de Habitação, tu tens algum link, algum endereço que eu possa estar entrando para pesquisar melhor? Assim, ou se as pessoas me perguntarem onde é que fica a Secretaria de Habitação? Alguém sabe dizer para a Maria, porque a Ana não está ouvindo.
Gostei. A Secretaria de Habitação, ela ficava lá no Centro de Serviços Integrados, e no início desse ano eles mudaram de endereço, e eles estão atrás da prefeitura, bem do lado do ginásio. Eu não sei te dizer exatamente o nome da rua, mas eles mudaram para lá. Obrigada. Por nada. Tudo certo. Obrigada. Então, para encerrar, né, eu estou aqui com os dados da enquete e esse grupo priorizou as duas propostas prioritárias para o município de Itajaí. A proposta 1, que é garantir a atualização sistemática do Plano Municipal de Contingência para qualificar a atuação do SUAS apropriantes dos componentes singulares para o período pandêmico e pós-pandêmico. E a proposta 4, tá? Definir linha de recursos extraordinários exclusivos para ação na pandemia e pós-pandemia. Parabéns ao grupo pelas propostas que selecionaram para o município. E a proposta para o Estado é a proposta número 2, definir linha de recursos extraordinários exclusivos para ação na pandemia e pós-pandemia, com garantia de desburocratização de repasse. Essa teve 8 votos e as outras duas, 1 voto cada uma. Então, ficou a proposta número 2 como prioritária desse grupo, né? E até para colocar os votos, né? Na proposta para os municípios, a 1 teve 2 votos e a 4 teve 4 votos. E as outras tiveram 1 voto e a 5 não teve nenhum voto. E para a União, a proposta definida pelo grupo foi a número 2, definir linha de recursos extraordinários exclusivos para ação na pandemia e pós-pandemia, com garantia de desburocratização de repasses. Essa teve 7 votos e a proposta número 1 teve 3 votos. Então, pessoal, infelizmente, DAI, SUS e Povo não se candidatou a delegado, esse grupo não vai ter delegado na conferência estadual, mas tudo bem, vamos lá, né? Agradecer, aí vocês vão discutir todas as propostas conjuntas, agora na plenária final, às 16 horas, o link já está disponível aqui, que a Suzete colocou, se alguém quiser copiar já, né? Para às 16 horas acessar. É isso, Dai. Agora sim. Só antes de terminar, a Maqueline colocou ali, contribuindo com a questão da Maria, né? Que o aluguel social é uma lei municipal específica, né? A habitação, junto com a Defesa Civil que coordenam. O auxílio aluguel, devido ao prejuízo que as famílias tiveram com a pandemia, foi um recurso específico, juntamente com o governo federal, que agora findou. 2 coisas distintas. Não sei se a Maqueline quer colocar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Perfeito, era só para colaborar mesmo com a intenção. Então, acho que é isso, né? Vamos encerrar nossos trabalhos, se mais ninguém quiser falar nada. Daí, só agradecendo a professora Fabiana, né, pela explanação, né, pela paciência. Às vezes, no início, a gente teve uma desorganização aqui comigo, mas muito obrigada, foi realmente muito rico o debate, a conversa, né? Obrigada a todos e vamos nos encontrar agora às 16 horas na plenária final, né? Então, não participar e acessar o link já a partir das 16 horas, então. Isso mesmo. Muito obrigada, professora, pelas suas palavras e pela participação de todos também. Uma boa tarde. Até a plenária final, às 4 horas. Isso. Oi, Cida, tudo bem? Então, eu estou ótima, menina.